Vamos lá, gente. Então a gente vai falar agora de avaliação pré-operatória em cirurgia bucomaxilofacial. Na verdade, é avaliação pré-operatória em todas as especialidades odontológicas. Todo mundo aqui faz anamnese no pré-operatório? Qual seria a anamnese? Pensando? Sim, não. Não tenho. Então, assim, é o momento mais chato que a gente tem na faculdade, né? É quando o nego entrega a ficha de anamnese pra gente e fala assim, tem que fazer isso aqui tudo, 10 páginas de anamnese. Aí fala assim, pô, isso é chato, não sei. Quando você se forma, a primeira coisa que você pensa no consultório é, cara, preciso de uma ficha daquela. Só que preciso de uma ficha resumida. Tá? No livro do Rupp tem a da Associação Americana, que na verdade é frente e verso. Cara, é muito rápido a ficha. É muito melhor do que a ficha que a gente tem na faculdade. Você faz aquilo tudo. E assim, tecnicamente, se acontecer alguma coisa, isso te respalda? Não. Mas assim, você é olhado com outras formas, com outros olhos. Você teve cuidado. Tá? Porque assim, você pergunta assim, tipo, o juiz pede tua ficha de anamnese, tem que ter uma ficha de orçamento. Cara, para eles, odontologia visa a sua saúde. Mesmo que a gente cobre e tudo, assim, queira ou não, a gente tem um fundo de capitalismo nisso tudo. Isso é uma profissão, né, cara? Você cobra por isso. Não é filantropia. Então, assim, você responde se você não tiver uma ficha adequada. Então, assim, tanto no livro do Rupp de 2015 como do Milor de 2016, eles falam o seguinte: a maior taxa de emergências médicas em odontologia ocorre em cirurgia oral ambulatorial. Então, assim, não é no hospital, é no consultório, cirurgia ambulatorial, exodontia é simples. Simples, eu sempre falo entre aspas. No livro do Rupp, as 4 primeiras edições, o capítulo de exodontia, ele vai falar assim, como fala? Exodontia é simples. Aí na 6ª e última edição, que é de 2015, ele fala assim, saúde, exodontia de rotina. Por quê? Simples é quando o dente, você está literalmente no balde, né? Você tira e joga fora. Enquanto ele estiver na boca, ele não é simples. Ele pode ter fratura, você pode causar uma fratura de mandíbula, você pode jogar esse dente por seio maxilar, vendo outras cagadas que a gente pode fazer. Você pode fraturar o ápice dessa raiz. São coisas normais. Tá? Então, assim, por que eles falam que no cirurgia oral ambulatorial ocorre as emergências médicas, as maiores complicações que a gente pode ter? Maior estresse. Eu acho que só um de nós aqui, a gente foi num colega dentista para fazer algum procedimento, se ele falar, é uma restauração, você fica tenso, porque pode sentir dor, mas é mais tranquilo. Mas se alguém fala assim, vai ter que tirar o siso, alguém aqui ficaria tranquilo? Não, e a gente sabe o que está fazendo. Todo mundo fala assim, não, mas é pior porque a gente sabe o que está fazendo. Não, cara, o leigo não sabe o que está fazendo, mas ele sabe que queria uma cirurgia. Então, isso gera um estresse. Maior quantidade de fármacos administrados. Na rotina de vocês, o que vocês prescrevem para o paciente? Ou se prescrevem alguma coisa? Você não anestesia, não vou nem te sacanear mais. Amoxicilina, um analgésico, um anti-inflamatório. Só que às vezes você faz isso aí partilhado. Pô, quem faz um tratamento odontológico, você vai lá, às vezes você tem que passar um anti-inflamatório ou um analgésico, mas você já anestesiou esse paciente com fármaco, entendeu? Às vezes você usa no pré-operatório. Na cirurgia, às vezes você passa no pré, você usa anestésico no trans e você prescreve no pós. Só que uma grande quantidade de fármaco. Então você faz, fora o que o paciente já toma, pode causar uma interação medicamentosa. Consultas mais longas. Rodrigo, mas já vi uns caras fazerem cirurgia em 1 minuto. Tudo bem, mas tem cirurgia que vai levar 30, 1 hora, 1h30. Então, assim, são consultas bem mais longas. E consultas que te obrigam a terminar. Eu lembro quando eu fazia ENO na faculdade, isso há muito tempo, chegou o horário, o que você fazia? Cotosol, medicação e liberação do paciente. Cirurgia, a cirurgia não acabou até o final. Então, às vezes, ela pode ser muito mais longa que qualquer outro procedimento. A idade do paciente, cara, antigamente a expectativa de vida, eu recebi uma foto no WhatsApp essa semana, que é uma foto de um jornal, um idoso de 42 anos.
Hoje em dia você atende paciente de 90, 100 anos, cara. Então, assim, a expectativa de vida aumentou, a gente está atendendo pacientes mais velhos, e quanto mais velho, mais comprometimento você pode ter sistemicamente falando. Pô, Rodrigo, mas é um paciente saudável, mas será que o sistema renal desse cara funciona igual um paciente de 18 anos? Não, é diferente. E o quinto, que são pacientes não saudáveis, né, ou com ou não compensados, né, sendo atendidos em ambiente ambulatorial. O que seria isso? São aqueles pacientes que têm um comprometimento sistêmico, não está sendo atendido por um médico assistente, ou é atendido pelo médico assistente, porém não está compensado, e você está atendendo em ambiente ambulatorial. Quantos pacientes vocês atendem que tem avaliação, que sofrem avaliação constante do médico? Como vocês atendem 10 pacientes num dia, quantos têm assistência médica? Pouco, não, assim, que deveriam, não que... Deveriam, mas não. Muitos. Hoje em dia... Não, esqueci. Cara, hoje em dia você atende paciente, criança que já toma medicação. Tá? E assim, eu tenho experiência lá em casa, meu pai. Meu pai é dentista, não é leigo. É hipertenso e diabetes. Pai, tomou remédio? Ih, esqueci. Às vezes ele viaja e esquece o remédio em casa. Tomou o remédio? Tomei. Aí você pega a caixinha aí. Como é que você tomou? Pai, tá fazendo dieta? Tô. Comendo pizza, comendo doce, é uma dieta de engorda. Então, assim, é um paciente não saudável. Eu falo para ele assim, cara, eu não te atenderia. Porque, assim, não é porque você é meu pai, é porque você é um paciente totalmente cagado para mim. É um paciente que toma várias medicações e não toma corretamente. Pai, qual foi a última vez que você foi no médico? Quando ocorreu. Meu pai teve um acidente vascular transitório, um AIT. Cara, ele ficou paralisado do lado esquerdo, alguns dias. Assim, como é que ele descobriu isso? Ele estava viajando, levantou assim na mesa, estava batendo papo, a pessoa levantou da mesa, quase caiu. Aí quando ele quase caiu, ele, putz, não estou sentindo o pé esquerdo, não estou sentindo a mão esquerda, todo paralisado. Então assim, o AIT é um pé AVC. Tá? Então assim, o Armando Nogueira era um comentarista esportivo, né? Só não sabia torcer pro Botafogo. Ele falava o seguinte, que o bom jogador vê, o craque ele antevê. Então assim, antes de acontecer alguma coisa, é você se prevenir contra isso. Tá? Então assim, William Owsley foi considerado o pai da medicina moderna, era um canadense, ele fala assim, tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. A gente vê muita gente, o cara é especialista em diabetes. Todo diabético é igual? Não, você tem tipo 1, tipo 2, paciente controlado, descompensado. Seria igual essa imagem. Todo tubarão ataca? Sim, todo tubarão ataca. Porém, dificilmente a gente vai ter um ataque rotineiro de tubarão. Não, mas Recife é diferente. Recife tem um negócio à parte. Mas assim, eu já mergulhei em Recife. Você não tem muito ataque de tubarão mergulhador. Por quê? Mecanismo de ataque do tubarão. O tubarão ele só ataca de baixo para cima. Se você estiver abaixo dele, ele não te ataca. Se você estiver abaixo dele, você é o predador. Então assim, ele acima, e na verdade o que eles chamam, quem estuda o tubarão, especialistas, né, eles falam que é um ataque errado, é o que eles chamam de erro de identificação. Quando ocorre um ataque de tubarão num surfista, é um erro de identificação. A gente não é a comida, o alimento dele. Tanto que ele morde e larga. Só que essa mordida dele já faz um estrago violento, não precisa de muita coisa. Então, assim, o que ocorre, você nunca vai ver um tubarão comendo alguém em Recife. Ele morde e vai embora. Vê que aquilo não serve para ele. Então, assim, o que acontece com a gente também é um erro de identificação. Se eu não identificar o meu paciente, possivelmente eu vou ter que tratar uma complicação depois. Tá? E assim, a primeira falha que a gente vê muito é de como a gente chama. O Tomasi, em 2013, é o livro mais recente dele, é um livro de estomatologia, ele fala o seguinte, que exame clínico é anamnese mais exame físico. Esse é o capítulo 1 do Tomasi. Como é que a gente vê ficha de faculdade ou ficha de consultório?
que você fez hoje? Anamnese mais exame clínico. Cara, se você falou que fez exame clínico, automaticamente você entende que você já fez a anamnese e já fez o exame físico. Tá? Exame clínico é anamnese mais exame físico. O que seria a anamnese? São as perguntas que a gente faz. O que seria o exame físico? Palpação. Tá? Na anamnese, geralmente a gente pergunta 3 coisas. Isso aí está estabelecido no livro do Medeiros, de 2003, e no livro do Rupp. História patológica pregressa, tá? Ocorrência de fenômenos alérgicos e o uso de medicamentos regulares pelo paciente. Quando a gente fala história patológica pregressa, são internações que o paciente teve, tá? ou recentes ou mais antigas, o porquê dessas internações, ou se esse paciente tem alguma doença patológica pregressa, tipo diabetes, hipertensão, angina, tudo que a gente possa evitar durante o tratamento. Fenômenos alérgicos, alguém aqui tem alergia? Alguma coisa? A quê? Como é que você fica quando você come camarão? Cara, minha família não tem muita noção, né? Todas as histórias da minha aula geralmente acontecem com a minha família, tipo família Buscapé. Meu irmão é alérgico a camarão, frutos do mar de uma forma geral. Mas assim, ele não teve isso quando era pequeno. Meu irmão comeu camarão a vida toda, né? Quando tinha 18 anos, ele começou a ter, 17 anos, começou a ter alergia a camarão. Então assim, para o paciente alérgico, 1 gota e 2 litros, irmão, fazem o mesmo estrago. É diferente da sobredosagem, a superdosagem anestésica. Você precisa de uma grande quantidade para o cara desenvolver isso. Então, assim, a primeira coisa quando você come camarão, o que acontece? Você nem tentou. Meu irmão não. Meu irmão, assim, ele é professor de educação física e ator, mas, assim, ele tá todo mundo lá em casa, ele já escutou vários papos de antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. O que ele faz? Antes de comer, ele toma 2 comprimidos de polaramine. O que vai adiantar isso? Nada. Ele só está tomando o antialérgico para tentar reduzir algum efeito. Mas assim, chegou a um ponto de colher que foi manipulada e no camarão ou em qualquer fruto do mar e alguém mexeu e ele botou na boca, ele já começa a primeira coisa uma dormência. Dormência de lábio, e aí você olha o peito dele, então são várias placas vermelhas. Tá? E aí a evolução disso, edema de glote, o paciente para de respirar, morre, óbito. Tá? Meu irmão já a última vez, assim, da última vez acho que o medo foi tão grande que ele parou de fazer essa brincadeira de tentar comer. A última foi rodízio, lógico que ia dar cagada. Cara, ele foi parar no hospital do bombeiro de emergência, o Rio de Janeiro totalmente engarrafado, 5 horas da tarde. Se não tivesse o bombeiro perto da minha casa, cara, óbito na hora. Ele já estava com dificuldade de respirar. Tá? Então isso pode acontecer e você tem que perguntar a alergia do paciente. Se ele fala assim, eu sou alérgico ao anestésico, o que você vai fazer? Anestesiar ele? Não, a primeira pergunta é qual anestésico? Porque muitas vezes ele foi anestesiado e teve alergia anos atrás, quando o anestésico tinha o quê? Metilparabeno. Hoje em dia, com bisulfito de sódio, a gente tem pouquíssimos casos de alergia documentados. Tá? Mas assim, você fez sua parte. Dificilmente você atender um cara de 18 anos, ele não vai relatar alguma coisa de alergia. Às vezes você tem muita alergia a anti-inflamatórios, não esteroidais, anti-inflamatórios não esteroidais, anestésico é muito difícil, antibiótico é até mais comum, paciente que é alérgico à amoxicilina. Tá, você tem uma segunda opção, mas o cara já teve geralmente contato. É muito azar você ter o contato direto com isso. Tá? E a terceira pergunta é o uso regular de medicamentos. Né? E o Andrade fala em 2014 uma frase que é muito legal. Não há paciente doente que não tome remédio. Remédio não é bala. Remédio não é house. Se o cara está tomando, ele tem alguma coisa. E alguns exemplos disso seria o paracetamol. O paciente toma paracetamol quando? Está com dor. De quanto é o paracetamol que a gente tem no mercado hoje em dia? 750. Paracetamol não é anti-inflamatório. Paracetamol é um analgésico, ponto. Ele usa para dor. Antigamente tinha os 500. Hoje em dia assim, é difícil até já achar o de 500. Já chamava de 750 miligramas. E o que aconteceu? Até o livro de 2013 do Andrade, na segunda edição, a dose máxima de paracetamol diária, 4 gramas. Hoje em dia, a dose máxima de paracetamol é de 3,25. Então, assim, o paciente, no máximo, ele pode usar
3,25 gramas de paracetamol. E o que isso pode interferir com a pilocaína? Metabulinemia. Vocês lembram de metabulinemia na anestesiologia? O que seria isso? A molécula de oxigênio, ela vem sempre com 4 moléculas de ferro mais 2. A metabulinemia, ela faz com que essa molécula de ferro mais 2, ela vire ferro mais 3. A molécula fica mais pesada. Se ela fica mais pesada, ela não consegue transportar oxigênio para os tecidos. E aí o que vai acontecer? O paciente vai ficar com a pontinha dos dedos, os lábios mais isolados, tá? Isso ocorre na metabulinemia hoje em dia só com a pilocaína. Até a quinta edição até a quarta edição do Malamed, ele falava que a pilocaína e a articaína podiam causar metabulinemia. Hoje em dia só a pilocaína pode causar, tá? Ele fala em grandes doses de pilocaína. Só que é o seguinte, se o paciente tomou grandes doses de paracetamol, se você aplicar uma pequena quantidade de pilocaína, ele pode desenvolver metabulinemia, tá? É a associação de fármacos. Outra coisa que pode acontecer, paciente que usa grande quantidade de álcool. Ou, se ele estiver tomando metronidazol, se ele usar pequena quantidade de álcool, ele vai ter o efeito que é disulfuran, tá? É o nome de um fármaco que é utilizado para pacientes que tentam parar de beber. O que vai acontecer? Sensação de morte. Sudorese intensa, falta de ar e o paciente relata a sensação de morte. Então, o paciente que vai utilizar metronidazol, ele não pode usar nenhuma gota de álcool. 0. Se ele tentar roubar você vai saber, porque possivelmente esse cara vai para o hospital. Tá? Altas doses de pilocaína podem causar metabulinemia. Isso junto, bastante tomando paracetamol. Não. Grandes doses de pilocaína isolada você pode ter. Ou o cara usou grandes doses de paracetamol e você está usando pilocaína junto. Eles vão disputar o mesmo sítio. Tá? E a articaína com medicamentos para acne. A articaína é contraindicada em pacientes com alergia a enxofre, tá? Ou em pacientes que possam estar usando medicamentos que contenham enxofre, que geralmente são medicamentos para acne. Tá? O Rakutan é um exemplo disso. Tá? Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter altas doses de enxofre e sem precisar você dar altas doses de articaína. Então, esses 3 exemplos aí são os mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, eu tenho que tomar cuidados no pré-operatório de qual é a escolha do medicamento que eu vou usar pelo medicamento que esse meu paciente está utilizando. Lembrar medicamentos que contêm enxofre. O remédio mais comum é o remédio de acne, o Rakutan. O Rakutan contém uma alta dose de enxofre. Você vai ter um excesso de enxofre no corpo. Então, assim, se ele estiver usando a medicação para acne, ele não é alérgico ao enxofre. Beleza, tecnicamente não contraindicaria. Mas o Rakutan consegue altas concentrações de enxofre. A articaína tem, então você está fazendo uma disputa do mesmo sítio de enxofre. Tá? Aí é contraindicado você usar a articaína nesses casos. Pode usar qualquer outro medicamento, menos a articaína. Quimicamente, o que isso causa? Cara, você vai ter um excesso de enxofre no corpo. Então, assim, pode causar algumas complicações, danos pós-operatórios nesse paciente. Igual com metronidazol, tomando álcool, pode causar o quê? Efeitos disso, furão, sensação de morte e sudorese, falta de ar. Ah, tá. Cara, tem um documentário que tem no Netflix, não sei se vocês assistiram já. É sobre a FDA nos Estados Unidos, né? Que eles falam que a FDA controla os medicamentos e controla mesmo, porque o medicamento chegar no mercado é muito difícil, tá? Só que lá nos Estados Unidos próteses articulares, ela não passa pelo mesmo processo do medicamento. Então, assim, eles liberam prótese por associação. E aí tem um relato de um ortopedista, cirurgião ortopédico, ele pedalava, ele teve uma fratura e colocou essas próteses articulares. E aí ele foi para um congresso em outra cidade dos Estados Unidos
E esse cara quebrou o hotel todo. Quebrou o quarto de hotel, o hotel todo pichado. Ligaram pra mulher dele e falaram assim, seu marido surtou. E aí, cara, quando foram avaliar o cara, fizeram exame de sangue, altos níveis de cobalto. E aí, um dos efeitos de alto nível de cobalto era alterações neurológicas. E o cara quebrou, meu irmão, quebrou o hotel todo. E hoje em dia, quando ele fala que ele é cirurgião ortopédico, quando ele atende alguns pacientes que usam prótese, a maioria dos pacientes relataram isso. Então, assim, algumas concentrações como enxofre, cobalto, algumas moléculas da tabela periódica, se você tiver em grande, assim, uma quantidade mínima, tudo bem. A quantidade muito exagerada, você tem toxicidade devido a isso. Os exames físicos, né, a gente tem inspeção, palpação, percussão e a acostação que a gente faz direto no dia a dia. Só que assim, o mais importante também é a gente avaliar os sinais vitais desse paciente, tá? Que a gente tem pesa uma maneira da faculdade no máximo de aferir a pressão do paciente. Vocês aferem a pressão de todos os pacientes que vocês atendem? Todos. Que é o mínimo, a gente não faz isso. Então assim, Rodrigo, mas pode acontecer alguma coisa? Sim, várias coisas. Hipertensão é o mais comum no nosso dia a dia. Mas o paciente é novo. Cara, hoje em dia a gente está tendo vários pacientes hipertensos com 20 anos. Porque a alimentação é inadequada, o cara não faz atividade física e é uma vida estressante que a gente leva. Isso não mudou nos livros ainda, mas em junho do ano passado, a American Heart Association mudou a tabela de pressão, hipertensão, né? Hoje, o 12/8 ele é considerado pré-hipertensão. O cara não sei, o paciente fala 12/8 para você fala assim, beleza, o senhor está pré-hipertenso. Não, junho do ano passado, 2017, tem a tabela nova da American Heart Association que 12/8 já é pré-hipertensão. Tá? Então não adianta nem o paciente mais decorar isso que está falando contra ele. Tá? Só que assim, o importante também é a gente avaliar a temperatura, principalmente no paciente com infecção otogênica. O paciente com infecção otogênica, a gente não faz dipirona regular para ele, a gente faz dipirona só em caso de dor. Por quê? Senão a dipirona é antitérmico, você não consegue mensurar a temperatura. Então a temperatura, que é o mais comum de uma infecção grave, você não vai ter essa mensuração. Frequência respiratória, né? Mensurar pela insuflação e deflação do tórax. Só que esse aqui, segundo o Andrade, o paciente pode te enganar. Se eu falar para o paciente, eu vou agora checar a tua frequência respiratória, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer? A apneia. Fez a apneia, não vai ter, o cara vai mensurar errado. Então, a única que o paciente pode enganar o profissional é a respiratória. Por isso, a dica é, enquanto você está aferindo pressão ou a frequência cardíaca do paciente, não fala para ele que você está mensurando a insuflação e a deflação do tórax. Tá? Na nova edição do Andrade, que é a última, ele fala que adultos... Na penúltima você tinha a diferença homem e mulher. Na última, ele bota adulto como 14 por 18 movimentos por minuto. Tá? Ele mudou nessa última edição. Aí depende, tem que ver qual vai ser o Andrade da prova, de 2006, que é a segunda edição, ou de 2014, que é a terceira edição. Frequência cardíaca. Sim, atletas bem condicionados vão ter frequência cardíaca mais baixa. Pessoas estressadas ou que tomam muito café vão ter frequência cardíaca mais alta. O normal, a média da população, são 72 batimentos por minuto. Tá? A mínima e a máxima são de 60 a 100 batimentos por minuto. Como é que a gente faz o checar da frequência cardíaca? Pressão arterial, a gente vai usar o aparelho de pressão digital ou o analógico. A gente usa um termômetro para temperatura, a gente usa avaliação de expansão e deflação do tórax para respiratória, e a frequência cardíaca, o ideal é que você cheque o pulso carotídeo, sempre usando o indicador e o médio, nunca o polegar, porque ele tem uma artéria calibrosa. E o que você faz? Palpem com o médio e o indicador e o médio a lateral da órbita de vocês. Palpou a lateral da órbita, você traça uma linha imaginária até a metade da cervical e pressiona. Vocês vão sentir a artéria carótida batendo. Esse é o pulso carotídeo. Por isso que alguém aqui assiste Grey's Anatomy? Quando o cara desmaia, qual é a primeira coisa que eles fazem? Fora gritar. É gritar e pulso carotídeo.
O último chegar do sangue para o cérebro é pelo pulso carotídeo. E aí muita gente vem aqui no pulso radial e tudo, só que assim, numa situação de emergência, o carotídeo é o pulso ideal, tá? A gente vai pressionar e vai checar por 1 minuto quantas batidas ele vai ter. Ou 30 segundos multiplica por 2, ou 15 segundos multiplica por 4. Tem essas 3 formas a gente conseguir fazer. Questão do Exército de 2009, a frequência respiratória é facilmente determinada fazendo-se contagem de elevação e descida do tórax do paciente durante 60 segundos. Ou 30 segundos multiplica por 2, ou 15 segundos por 4. Um padrão de 25 a 35 respirações por minuto é considerado normal para qual faixa etária? Tá? Quando eu falei para vocês que adulto, quanto é hoje em dia? 14 por 18, adulto. Não é frequência respiratória. 14 por 18. O recém-nascido, ele pode ter de 40 a 45. De 25 a 35 é o lactante. Tá? Isso segundo a última tabela da OMS de 2016. Tá? Então, assim, o lactante, 25 a 35. O recém-nascido, 40 a 45, e algumas tabelas botam até 50 movimentos por minuto normal. Tá? O adolescente de 16 a 20, o adulto ele pode de 16 a 18, tá? O adulto, na verdade, tipo assim, as crianças vão ter Maior, quanto mais velho, menor você vai ter. Aproximadamente 75% das emergências médicas relatadas na odontologia estão relacionadas ao medo e ao estresse, segundo o Malamed, um artigo de 2007 e o livro dele de 2013. Então, assim, não é, muitas vezes o paciente não desmaia pelo uso do anestésico, ele não desmaia pelo teu procedimento, ele desmaia pelo estresse que ele está levando. E o mais comum que a gente tem é a síncope, tá? É a lipotímia e a síncope. Na lipotímia, o cara vai ter sudorese. Alguém aqui desmaiou na disciplina de cirurgia? Alguém aqui desmaiou na disciplina de cirurgia? Sempre tem um da sala, você não sabe quem, mas vai ter um da sala que você vai estar olhando no primeiro dia de aula. Qual é, assim, você olha para o cara olhando a cirurgia, a primeira coisa do cara é fazendo isso aqui, ó. Bambear para o lado. Aí você olha para o rosto dele, parece que ele não vai a pé há uns 10 anos, cara. O maluco tá branco, lábio completamente branco, e aí suando. Nisso aí ele está tendo uma lipotímia. O próximo passo é a síncope. Esse cara vai desmaiar. Vai desmaiar e muitas vezes vai ter perda parcial ou total da consciência. Então a questão sempre de prova é o seguinte, ele te dá todos os relatos, paciente sudorese, com tremores, lábio com uma cor mais esbranquiçada. Se ele falar isso e tudo, ele é lipotímia, mas se ele bota perda de consciência, você entra como síncope. Eu tive uma paciente, deve ter 1 ano e pouquinho já no consultório, fazendo terceiros molares superiores na boca. Gente, era só empurrar pro gol e partir para a comemoração. O dente na boca, bonitinho, tal, 18 e 28. O paciente preferia fazer na mesma sessão e tudo, superiores não tem muito problema. Falei, cara, é rolar pro gol e sair para a comemoração. Cara, acabei de anestesiar a paciente, estou indo, puf, apagou. E ela não lembrava o que tinha falado. Ela teve uma síncope, tá? Na verdade, a síncope é mais tranquila. Se você botar alguma coisa, um cheiro muito forte, o paciente acorda. Eu já tive uma lipotímia numa cirurgia. Só que assim, fiquei muito tempo sem comer, e não era nem da bucomaxila, na cirurgia geral. Eu fui ajudar o colega, a minha função era afastar. Eu não precisava pensar nada, eu não precisava fazer absolutamente nada. A minha função era segurar o afastador. Só que assim, a cirurgia para começar às 10 horas da noite, começou 2 e pouca da manhã. E nesse tempo eu não comi. Cara, só que na cirurgia, assim, nunca de manhã na cirurgia, bucomaxila, nada, não se hipotímia, nada. É o seguinte, bisturi elétrico, queima pontualmente. A cirurgia geral usando bisturi elétrico é assim, ó. Cara, é um cheiro de churrasco liberado. Cara, e sem comer, aquele cheiro começou a passar, mas eu só lembro de começar a suar e falar assim, não posso passar vergonha. Encostei na mesa, fiquei segurando e pensando em coisas positivas. Não desmaiei. Menos mal. Mas é uma das piores sensações que você tem. Você fala a diferença da síncope para... Perda de consciência. O outro você tem sudorese, leitos inguinais ficam esbranquiçados, azulados.
Mas assim, E a sensação de desmaio? sensação você tem. É logo antes do desmaio. Acho que já teve. Acho que alguém entre nós já teve. Ficam que vai devagar. Ah, desmaio direto. Pô, essa... Não, é 9 por 6. Na minha é 10 por 6, cara, mas eu não passo a vergonha, é segurar até o limite. É horrível. Mas assim, se você já teve perda de consciência, de não lembrar, Gente, no metrô, no ônibus, lotar assim. cara, você é uma bomba relógio, na verdade. É. Isso é uma bomba relógio. Mas é horrível, né, cara? O problema é assim, se você estiver sendo atendido, se você não avisar isso antes na tua anamnese, você vai desmaiar, o cara vai entrar em desespero. Tem uma história de um professor da cirurgia da UERJ, tipo, sem citar nome, que ele falou que formou, foi trabalhar no consultório. E aí, nesse consultório, o dentista-chefe, o paciente teve uma síncope na cadeia, desmaiou. O que o cara fez? Tirou o paciente, botou no corredor do consultório, fechou, foi embora. O paciente acordou sem saber o que estava acontecendo. Mas assim, lógico, o cara vai lembrar que estava dentro do consultório. Mas o cara botou, Rodrigo, o cara botou, fechou o consultório e foi embora. Hã? Cara, antigamente não tinha processo sobre isso. No máximo o cara não vai voltar no teu consultório, não vai dar nada. Mas assim, hoje em dia você vai tomar um processo. Como é que você leva o paciente para fora da sala, fecha e vai embora? Tem maluco para tudo. E em 1962, a Associação Americana de Anestesiologia, ela criou o ASA, né, que é a classificação que a gente usa. Na verdade, a gente usa uma adaptação disso. Isso aqui é para anestesia geral, a gente usa para anestesia local. E o ASA, ele classifica o paciente em ASA 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Na odontologia, a gente vai trabalhar com o paciente ASA 1, 2, 3 e 4. A gente não trabalha com ASA 5 e ASA 6, até porque o ASA 6 é o paciente, o ASA 5 é o moribundo, que com ou sem cirurgia ele não vai sobreviver em 24 horas, tá? E assim, mas ele tem uma fratura de face, amigão, ele nunca vai morrer pela fratura da face, ele vai morrer por qualquer outra coisa, menos por isso. A não ser que possa ser uma face infusória bilateral, ponto. Ou o ASA 6, que é o paciente clinicamente morto, doador de órgãos. Mas a gente vai atender muito ASA 1, 2, 3 e 4. Segundo o Malamed, o paciente ASA 3 e ASA 4, a indicação de atendimento em ambiente hospitalar e não ambiente ambulatorial, para a gente não ter emergência médica. O paciente ASA 1 possivelmente é aquela criança que ainda não foi para o colégio, tá? Que é o paciente indivíduo normal, saudável, sem estresse algum. Hoje em dia você pega uma criança de 5 anos que de manhã ele faz judô, natação, de tarde ele vai para o colégio, de noite para a explicadora. Então assim, é um cara estressado. O paciente estressado, ele já é um paciente ASA 2. Tá? O paciente ASA 2 é doença sistêmica leve e moderada. O paciente ASA 3 é o paciente com doença grave que limita a atividade, mas não é incapacitante. O ASA 4 é o paciente com uma doença grave que limita a atividade e uma ameaça constante à vida. Pode falar. Um hipertenso descompensado, ele seria um ASA 4? Descompensado e higiênico como ASA 4. Tudo que é descompensado. Tudo que é descompensado e higiênico como né? é um ASA 4. Então assim, pô, que a gente... Esse é o que tem tudo, mas controlado. Controlado. Ué, mas tem mal controlado aqui. O que é? O que é esse HAS? A hipertensão. Tá. Mas hipertensão mal controlada está em ASA 3. Então, mas aí o que acontece? O paciente hipertenso ASA 3, isso aí é a classificação do Andrade. Quando você considera um paciente controlado ou não ou descompensado? Isso aí é médico assistente. Por isso que, assim, dificilmente a gente vai ver uma questão de prova falando do hipertenso controlado ou não, porque isso é muito divergente na literatura. Mas se você olha o diabético, que é o mais clássico de cair. Tem uma questão, aí não sei se está na aula, mas tem uma questão na apostila. O que vocês estão lendo sobre o diabético aí? Controlada 2. E a 3 já seria. O descompensado. O descompensado. Falou que Mas ele bota um ASA 2, ele fala o diabético tipo 1 ou tipo 2. Ainda tem isso. O tipo 2, ele fala que é um diabético ASA 2. O tipo 2 compensado. É um ASA 2. O grande problema. Que a gente vai falar um pouquinho mais de diabetes mais pra frente. Tem algumas questões disso. Tá? Mas geralmente questões de prova, ela vem da seguinte forma. Ele quer saber qual é o ASA. Ele quer que você classifique o ASA. Só que assim, quando cai,
quando ele vai falar de doença, geralmente ele bota um diabético, que é uma classificação mais usada usualmente pela gente. O descompensado e o compensado. Então, assim, as questões geralmente vêm assim: paciente que necessita tratamento sob anestesia geral ou ser examinado durante a consulta pré-anestésica foi classificado como um paciente portador. Aí que vem a questão: doença sistêmica moderada, segundo a Associação Americana de Anestesiologia. Doença sistêmica moderada, ele pode ser o quê? Só para a gente lembrar, o que muda é o ASA 3 para o ASA 4. Por quê? O ASA 1, ele é saudável, ponto. O ASA 2 é uma doença sistêmica leve e moderada. O fumante, ele já é um ASA 2. O paciente estressado é um ASA 2. O que muda é o ASA 3 para o ASA 4. O ASA 3 é uma doença que limita a atividade, mas não é incapacitante. É uma doença grave, ponto. O 4 também é uma doença grave. O 3, ele não limita a atividade, o 4, ele limita a atividade. Tá? Então, assim, olha o que ele fala na questão. Classificado como uma doença moderada. Moderado seria o quê? Não, o 1 ele é saudável. Ele é um ASA 2. Leve ou moderada, a gente já classifica como ele como um cara... O ASA 2, assim, eu não vou te falar que o ASA 2 é o que mais cai. O que mais cai é ASA 3 ou 4. Porque é o que muda. Onde está o erro? Tá? Vamos lá. Paciente com doença sistêmica grave, mas não incapacitante, tem classificação como? 3. Se ele fala que o paciente ele tem uma doença incapacitante, é grave, incapacitante, ele é 4. Então, geralmente, o ASA, quando cai, e assim, essas questões caem muito em prova de cirurgia. Tá? E, pode falar. E diabetes aí seria não incapacitante? Depende. Só se ele for compensado. Compensado ou não? E o tipo, né, também, né? Então, compensado seria ASA 3 e não compensado seria ASA 4? ASA 4. Porque assim, o cara que não está compensado, você não atende. Aí você entra naquele segundo slide da aula, que é as emergências médicas. Paciente não controlado, você não atende, porque ele já é um ASA 4. O Malamed fala, paciente ASA 3, ASA 4, nível hospitalar. Ah, mas Rodrigo, isso vai salvar alguma coisa do meu atendimento? Não. Mas se acontecer alguma complicação, você está dentro do ambiente hospitalar. Só que o que mais...